Você já parou para pensar que muitas das suas decisões não nascem da lógica nem da razão, mas de impulsos que você prefere ignorar? Existe uma parte da mente humana que não pede permissão, não avisa e não se preocupa com consequências. Ela age nos bastidores, influencia escolhas, molda comportamentos e muitas vezes conduz a vida inteira de uma pessoa sem que ela perceba. Esse lado é chamado de sombra, não no sentido místico, mas psicológico. Ele se forma a partir de tudo aquilo que foi reprimido, negado ou escondido ao longo da vida. Emoções não expressas, desejos censurados, raiva acumulada, medo não enfrentado. Quanto mais essa sombra é ignorada, mais força ela ganha, até o ponto em que começa a controlar reações, relacionamentos e decisões importantes, criando ciclos repetitivos difíceis de quebrar. A sombra não surge do nada. Ela começa a se formar ainda na infância, quando certos comportamentos são punidos, ridicularizados ou rejeitados. A mente aprende rapidamente o que é aceito e o que precisa ser escondido. Com o tempo, essas partes ocultas não desaparecem, apenas descem para camadas profundas da psique. Ali, continuam ativas, observando e aguardando oportunidades para se manifestar. Isso explica por que pessoas consideradas calmas explodem de forma desproporcional, por que indivíduos racionais sabotam a própria vida, ou por que alguém repete padrões que conscientemente diz odiar. A sombra age por meio de gatilhos emocionais, projeções e impulsos automáticos. Ela não quer destruir, ela quer existir. Quando não é reconhecida, encontra formas distorcidas de se expressar, muitas vezes causando sofrimento para quem a carrega. Um dos sinais mais claros de que a sombra está no controle é a repetição. Repetição de erros, de relações tóxicas, de decisões impulsivas, de autossabotagem. A mente consciente cria justificativas, mas a raiz está em conflitos internos não resolvidos. Outro sinal é a reação exagerada diante de situações simples. Quando algo pequeno provoca raiva intensa, ciúmes extremos ou medo paralisante, geralmente não é o presente que está sendo respondido, mas experiências passadas armazenadas na sombra. Ela também se manifesta através da projeção, quando características negadas em si mesmo são enxergadas e atacadas nos outros. Aquilo que mais incomoda em alguém costuma ser um reflexo direto do que foi rejeitado internamente e nunca elaborado. Ignorar a sombra não a enfraquece, pelo contrário, fortalece sua influência. O controle não acontece de forma consciente, mas automática. A pessoa acredita estar escolhendo livremente, quando na verdade está apenas reagindo. A sombra assume o comando principalmente em momentos de estresse, frustração, medo ou insegurança. Nessas situações, o cérebro busca respostas rápidas baseadas em experiências passadas, não em análise racional. É nesse ponto que decisões impulsivas são tomadas, palavras são ditas sem filtro e caminhos são escolhidos sem clareza. A falta de consciência sobre esse processo faz com que muitos acreditem que o problema está sempre no mundo externo, quando na realidade o conflito principal acontece internamente. Reconhecer a existência da sombra não significa se render a ela, mas assumir responsabilidade sobre si mesmo. O primeiro passo é observar padrões, emoções recorrentes e reações automáticas sem julgamento. Nomear sentimentos, identificar gatilhos e aceitar pensamentos desconfortáveis reduz o poder que eles exercem. A sombra perde força quando é trazida para a consciência, porque deixa de agir no escuro. Esse processo exige coragem, pois implica encarar partes que foram negadas por muito tempo. No entanto, é justamente nesse confronto que surge o controle real,
Não o controle pela repressão, mas pela compreensão. Quanto mais consciente alguém se torna da própria sombra, menos ela dita comportamentos de forma invisível. Integrar a sombra não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Significa reconhecer limites, impulsos, fragilidades e contradições sem se definir por elas. A mente integrada é aquela que conhece seus lados claros e escuros e, por isso, age com mais intenção e menos reação. Quando a sombra deixa de comandar, decisões passam a ser mais alinhadas com objetivos reais, relacionamentos se tornam mais saudáveis e a sensação de estar no controle da própria vida aumenta. A pergunta final não é se você tem um lado sombrio, porque todos têm. A verdadeira questão é se você está consciente dele ou se continua permitindo que ele decida por você silenciosamente todos os dias. Quando a sombra permanece inconsciente, ela cria a ilusão de identidade. A pessoa passa a acreditar que é suas reações, seus impulsos e seus padrões repetitivos, sem perceber que está apenas sendo conduzida por mecanismos automáticos. Isso gera uma sensação constante de falta de controle, como se a vida estivesse sempre escapando pelas mãos. Decisões importantes são tomadas em estados emocionais alterados, promessas pessoais são quebradas e metas são abandonadas sem uma razão clara. A mente racional tenta explicar esses comportamentos depois que eles acontecem, mas a verdadeira origem está em conteúdos internos, não elaborados. Quanto mais alguém se identifica com essas reações, mais difícil se torna enxergar que existe uma escolha possível entre agir conscientemente ou simplesmente reagir. A sombra também se alimenta da negação. Quanto mais uma pessoa insiste em afirmar que não sente inveja, raiva, desejo de poder ou necessidade de validação, mais essas forças operam de forma indireta. A negação cria um conflito interno permanente, pois a energia psíquica não desaparece, apenas muda de forma. Ela pode se transformar em sarcasmo, cinismo, passividade, procrastinação ou comportamentos autodestrutivos. Em muitos casos, o indivíduo acredita estar sendo racional e equilibrado, quando na verdade está apenas anestesiado. Essa anestesia emocional não é neutralidade. É um mecanismo de defesa que impede o autoconhecimento e mantém a sombra ativa nos bastidores, influenciando escolhas sem ser percebida. Outro aspecto importante é que a sombra não contém apenas características negativas. Ela também abriga potenciais não desenvolvidos, talentos reprimidos e forças que nunca foram expressas por medo de rejeição ou fracasso. Muitas pessoas escondem sua assertividade, criatividade ou ambição por terem aprendido que essas qualidades eram perigosas ou indesejáveis. Com o tempo, essa repressão gera frustração, ressentimento e sensação de vazio. A sombra, nesse caso, não sabota apenas por impulsos destrutivos, mas também pela ausência de expressão autêntica. O controle acontece tanto pelo excesso quanto pela falta. Aquilo que não é vivido conscientemente acaba sendo vivido de forma distorcida. O enfrentamento da sombra exige um nível elevado de honestidade interna. Não se trata de buscar justificativas externas, mas de observar com clareza onde existe fuga, autoengano e resistência. Esse processo começa pela capacidade de sustentar emoções desconfortáveis sem agir imediatamente sobre elas. Ao invés de reagir, a pessoa aprende a pausar, observar e compreender. Essa pausa cria espaço entre o impulso e a ação, reduzindo o poder automático da sombra. Com o tempo, esse espaço se transforma em escolha. E escolha é o oposto do controle inconsciente. Quanto maior a consciência, menor a necessidade de defesa. A
Integração da sombra também modifica a forma como o indivíduo se relaciona com os outros. Relações deixam de ser campos de projeção e passam a ser espaços de troca real. Conflitos são compreendidos com mais profundidade, pois deixam de ser apenas sobre o outro e passam a revelar conteúdos internos. Isso reduz reações exageradas, dependência emocional e jogos de poder. A pessoa deixa de buscar no externo aquilo que precisa ser resolvido internamente. Esse movimento não elimina dificuldades, mas transforma a maneira como elas são enfrentadas, com mais lucidez e menos impulsividade. No final, a sombra não é um inimigo a ser combatido, mas uma parte da mente que precisa ser reconhecida e integrada. O verdadeiro perigo não está em ter um lado sombrio, mas em fingir que ele não existe. Enquanto permanecer inconsciente, ele continuará no comando, influenciando decisões, moldando comportamentos e definindo caminhos. Quando trazido à consciência, ele perde o poder de controlar e passa a fornecer informação. E informação, quando compreendida, se transforma em autonomia. A pergunta que permanece é simples, mas decisiva. Você está disposto a se conhecer de verdade ou prefere continuar sendo conduzido por aquilo que evita enxergar? Se esse conteúdo fez você refletir sobre seus próprios padrões, reações e comportamentos automáticos, isso já é um sinal de consciência surgindo. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de reflexão, maior a chance de quebrar ciclos que se repetem silenciosamente. Por isso, deixe o seu like agora, porque ele ajuda este vídeo a alcançar quem ainda não percebe que está sendo controlado por forças internas invisíveis. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos que exploram mente, comportamento e autoconhecimento de forma profunda e direta. E principalmente, compartilhe este vídeo com alguém que vive reagindo sem entender por quê. Alguém que parece estar sempre em conflito consigo mesmo. Às vezes, uma simples reflexão no momento certo pode iniciar uma mudança que dura a vida inteira.